E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, esse é o canal Milhas Adentro e essa aqui é a nossa Shadow 750, apelidada carinhosamente de Ruiva, tá bom? E nos veio a pergunta aí recentemente se moto custom ela é boa para ser usada na cidade aí no dia a dia, como uma pessoa precisar. Para responder essa pergunta, eu vou dividir ela de duas formas. A primeira vai ser relacionada a conforto e a segunda vai ser sobre a manobrabilidade da moto, a dirigibilidade da moto em meio ao trânsito, às necessidades aí que possam ter dentro da cidade, tá? No que se refere a conforto, eu vou colocar dois itens: suspensão e calor do motor. Na suspensão, é sabido que a maioria das motos customs, elas têm suspensão de curto curso, ou seja, são motos mais baixas, que a absorção das imperfeições aí do asfalto, sejam elas buraco ou imperfeições aí nos buracos que foram tampados, né, que viraram calombos na pista, a absorção é um pouquinho ruim, então passa bastante coisa para o assento do piloto. E referente ao calor, o que pega é o calor motor, né? Normalmente as customs têm aí, normalmente que eu digo, né, na maioria, entre 600 cavalos, 600 cilindradas para cima, né? E isso acaba gerando um calor, principalmente se é um motor de 2 cilindros em V, principalmente o cilindro de trás ali, ele recebe menos ar, né, para ter a troca de calor, então ele acaba esquentando. E no trânsito da cidade, o piloto que está aqui acaba sentindo um pouco, porque esse cilindro traseiro ele fica mais ou menos aqui. Eu não sei se a câmera está pegando, mas bem perto aqui da junção da minha virilha, aqui no meio das pernas. Então aqui a parte interna da coxa ou também a panturrilha ali acaba sentindo bastante o calor desse cilindro traseiro que tem aí. Então, referente a conforto, pega a suspensão, que ela é baixa, ela é de curto curso, então passa muita coisa pro assento, e também essa questão do calor. Eu tô andando faz pouco tempo aqui hoje, então ainda não tô sentindo calor, tô sentindo mais o calor do sol aqui na minha pele, que eu tô de blusa e calça, mas logo vai começar a subir também o calor do motor. Agora o segundo item, que é a manobrabilidade, que é a dirigibilidade da moto em meio ao trânsito, aí eu vou dividir em outros 3 itens. O primeiro deles, que é a distância entre eixos da moto. Entre eixo é pegar o centro de uma roda e medir até o centro da outra roda. Isso faz com que seja praticamente medida aí a distância do comprimento da moto. Um outro item é o esterço do guidão da moto, o quanto ele esterça. E o último item é a altura da moto em meio ao trânsito. Esses 3 itens, para mim, pela análise que eu fiz aqui do meu uso dessa Shadow, é o que mais interfere na manobrabilidade da moto, do uso dela, né, em meio ao trânsito. Primeira coisa, primeiro item que eu falei, o entre-eixos, que define praticamente o comprimento da moto. Então, para você passar em meio ao trânsito, o comprimento da moto interfere muito em como você vai conseguir manobrar a sua moto aí nos corredores, ou muitas vezes tendo que trocar de corredor passando em frente aos carros. Uma moto muito longa requer uma curva com um raio muito maior, então muitas vezes fazer uma curva pequena para mudar de faixa, eu digo assim, que nem aqui se eu quisesse ir ali no cantinho ali, eu teria que fazer uma curva bem fechada, e o esterço dessa moto aqui é pequeno. No vídeo pode parecer que não, mas como a roda dela tá bem mais para frente do que esse ponto aqui, ela vira pouco quando eu viro tudo o guidão. Tanto que para manobrar dentro da garagem de casa, não dá. Já é importante também, eu acho que eu não destaquei ainda no começo desse vídeo, mas é importante ressaltar que toda a opinião que eu for dar aqui é baseada numa história, numa experiência que eu tive. E a moto anterior que a gente teve era uma Teneré 250, que é uma moto muito versátil e muito manobrável, tanto em meio ao trânsito quanto ali na garagem da nossa casa, estacionamento e tudo mais. E além disso, a Teneré, ela ainda não é a melhor moto para ser manobrada, né? Como uma moto street, uma CG, uma
Factor, outras motos dessa linha aí que são bem mais manobráveis em meio ao trânsito. Mas enfim, voltando aqui à questão da Custom, que é o assunto do vídeo, né? Do uso da Custom na cidade, a distância do entre-eixos define muito o quanto você vai conseguir torcer a moto ali no meio do trânsito. E essa moto aqui, se eu não me engano, ela tem 1,60 m de entre-eixos. A Tenere anterior, se eu não me engano, é 1,40 m, 1,30 m e alguma coisa, que pode parecer pouco, mas muda muito e interfere diretamente no próximo item que eu vou falar aqui, que é o esterço da moto, que é o quanto mexe ali, quanto gira o guidão da moto para você conseguir definir as direções que você vai tomar com ela. Normalmente, quanto mais pesada a moto e mais potente, normalmente o peso está diretamente relacionado à potência, quanto maior esses dois itens, menos a moto esterça. Por quê? Por questão de segurança. Quando a moto é desenvolvida, ela é pensada nesses dois itens para que o guidão não tenha um esterço muito grande, de modo que possa ali interferir no equilíbrio e na estabilidade da moto ali, com o piloto manobrando. Então você sempre vai ver que motos mais potentes, ou às vezes nem tão potentes, mas mais pesadas, vão ter o esterço menor. E motos mais leves, como já citada aí CG, ou motos desse estilo Street, vão ter ali um esterço muito maior, que são motos muito mais manobráveis em meio ao trânsito, tá bom? Então essas são as duas relações do entre-eixos e do esterço do guidão, que interferem muito na manobrabilidade. Por exemplo, para eu sair daqui, olha só, dá para ver mais ou menos o esterço, não sei se nessa câmera pega bem, daria para sair, mas depois ali na frente para eu corrigir, pode ser que não desse muito certo, pode ser que a parte de trás da moto ali, o centro da moto, chegasse a encostar nesse carro cinza aqui da frente. Então são coisas que interferem muito. E o último item referente à dirigibilidade aí da moto em meio ao trânsito na cidade é a altura da moto referente ao chão. Isso pode não parecer, mas interfere muito, principalmente quando você vai fazer curvas fechadas. Quanto maior a velocidade, mais você precisa inclinar a moto para conseguir manter ali o equilíbrio dela. E aqui ainda tá tranquilo, mas quando são rotatórias muito fechadas, muito pequenas, a moto ela inclina bastante. E esse fato pode fazer com que a sua pedaleira encoste no chão, a pedaleira do piloto, aqui dos pés do piloto. E isso pode interferir na conclusão ali da manobra, né? Dependendo como encostar, se for só uma reladinha ali, né? Tá tranquilo, você, né, dá um sustinho ali porque encostou, você não esperava que fosse encostar, mas você consegue seguir a viagem. Agora, se de repente você estiver ali num asfalto bem imperfeito, ou até mesmo aqui em Piracicaba, já aconteceu comigo, eu assustei, mas deu para seguir viagem. Era uma rotatória que tem lá perto de casa, que ela não é uma rotatória de, como que eu posso falar assim, feita de sarjeta, sabe, com algo elevado no meio, não. É uma rotatória que ela é feita com aquelas tartaruguinhas, sabe, aqueles quadradinhos que tem um olho de gato nele. Então, com aquilo ali, quando bateu o pedal meu naquela pecinha ali, eu assustei pra caramba. Eu achei que fosse travar a moto. E de certa forma ela deu um tranquinho ali, o que fez com que eu prestasse atenção muito maior no que eu tava fazendo. Mas o pezinho ali, como ele é meio flexível, né, ele entorta para trás, então não chegou a travar ali. Eu imagino que a maioria das customs, para não dizer todas, não conheço muita coisa, né, tem esse fator aí de entortar um pouquinho a pedaleira para cima, um pouquinho para trás, para nesses casos aí. Mas então a altura da moto é uma coisa que pode sim influenciar aí na dirigibilidade dela em meio ao trânsito, e pode também desfavorecer aí, dependendo do tipo do uso. Mas eu acho que na questão da dirigibilidade, o que mais vai pegar mesmo é essa questão aí do esterço, né, da distância do entre-eixos, que são coisas que podem fazer com que sua moto aparente ser muito mais volumosa e muito mais trabalhosa para ser dirigida aí na cidade. É um grupo de motociclistas aqui, que legal, vamos colar neles até para passar aqui na Rua do Porto. Mas enfim, então é isso. Esses são os fatores aí que para mim é o que mais pega e que mais pode aí influenciar na decisão de você querer ou não
ter uma custom na cidade. E a parte disso, eu vou dizer porque esses são fatores que de repente podem influenciar as pessoas em querer ter uma moto dessa e de repente até achar que esses fatores tornam inviável ter uma moto como essa na cidade, né? Mas não, eu vou dizer para você que há fatores que superam muito mais esses pontos aí que podem até parecer negativos de certo modo para algumas pessoas, mas que não são. Primeira coisa, é muito adaptável essas questões que eu falei. Quando eu troquei a Teneré 250 por essa moto, eu senti muita falta daquela suspensão que a Teneré tinha. Eu passei ali agora em uma passarela elevada. Na Teneré eu teria passado numa velocidade muito maior e sentindo muito menos desconforto. Nessa daqui eu tenho que passar mais devagar e sinto bem aqui as mudanças de elevação aqui do asfalto. Mas depois de um tempo eu acostumei. Então isso para mim hoje já não é um problema, é só uma característica da moto. Fazer curvas e poder ralar no chão é só uma característica da moto. É como quem tem aí um carro rebaixado, gosta de ter o carro rebaixado, a pessoa rebaixa porque ela quer. E quando ela vai passar numa lombada, ela tem que fazer as manobras dela para que dê certo, não fique ali um pedaço do carro na lombada. Então é uma coisa que a gente se acostuma, se adapta muito rápido. Calor do motor, essa é uma coisa difícil. Calor é uma coisa que a gente sempre vai sentir, por mais que a gente se acostume, é uma coisa sensível, né? Uma coisa relacionada à sensibilidade do corpo, então a gente vai sentir sempre, mas é uma coisa que a gente acostuma, a gente releva isso diante de todos os prós que a moto possa ter. Uma outra questão que é o que mais me agradou e que mais me fez querer ter uma moto dessa é o visual dela. É sensacional, sem comparação com outros estilos de moto, é algo que você gosta ou não gosta. Porque se você gostar do visual dela, isso faz com que te ajude a superar tantos outros empecilhos que trazem ter um modelo desse. E o visual dela, esse estilo relativamente retrô, clássico, também está um pouco influenciado ao estilo de vida da pessoa. Se a pessoa gosta de modernidade, de tecnologia, do melhor que possa existir, de repente pode ser que um estilo de moto desse não agrade tanto ela, pois esse não é um estilo que traz as mais novas tecnologias. Pode até ter motos que sejam novas, que tenham aí tecnologias modernas, que agreguem aí no uso da moto, né, no conforto. Mas não é a moto que prevalece esse quesito no estilo dela, né? Motos Big Trail, motos do estilo Racer, Naked, são motos que prevalecem muito mais a tecnologia no uso dela. Então, esse estilo de moto custom normalmente está mais relacionado ao que o pessoal chama popularmente de motopurismo, que é para pessoas que apreciam sentir a moto, sentir até barulho, o motor, né? A vibração do motor, né? Algumas questões assim. Então é uma moto relacionada mais à sensação, à sensibilidade. Tanto que eu gosto tanto dessa moto que em alguns dias da semana eu não posso dirigir ela por questões profissionais, falta de tempo ali e afins. E eu vejo ela na garagem e, nossa, sinto um tesão enorme nisso, em poder observar. Para mim, essa moto tá para como, sei lá, um artista aí, alguém que aprecia muito obras de arte e gosta de olhar e sentir esse tipo de emoção. Para mim isso é muito relativo, então também acaba ajudando a compensar essas características aí que eu mencionei anteriormente, que no início, quando você acaba de adquirir uma moto dessa, você possa ter essa sensação, possa enxergar e sentir essas características como algo negativo, mas que, como eu disse, é totalmente superável depois. E o benefício de ter uma moto custom, como o nome, né, já diz, é uma moto customizável, uma moto que você pode fazer teoricamente as adaptações para que melhore o conforto seu e trazer ela para um visual que lhe agrada mais, sem parecer que você tá, não sei, sim, não tem errado no estilo custom. Você pode fazer o que você quiser, do modo que lhe agrada,
e tá tudo ok, você tá dentro do estilo, diferente de, por exemplo, não sei, essa moto aqui, o estilo custom, é muito comum as pessoas colocarem guidões mais altos, o pessoal chama de guidão saca-sovaco e tem vários outros estilos, e é uma postura legal de se dirigir. Eu ainda não coloquei nessa, em breve eu vou experimentar algumas Shadows de alguns amigos que tem guidão alto e vou ter uma ideia se pra mim vai ser legal ou não, porque também depende muito da postura, da experiência que a pessoa tem na vida em outras motos, pra ver se ela vai curtir ou não. Pra mim essa daqui tá muito gostosa, mas eu gosto mais do visual do seca-sovaco, do guidão alto. Mas enfim, o que eu quero dizer é que se eu pegar e falar, quero pôr um seca-sovaco numa Fan ou numa Teneré, sei lá, tô escrachando aqui essa conversa, mas enfim, vai fugir totalmente do visual da moto. Já essa daqui, ela pode ser feita algumas adaptações que ainda mantém a moto no estilo e fica ok, não chega a estragar o visual dela. Um outro ponto, por exemplo, quando a gente pegou essa moto aqui, a Eli, que é a garupa que está sempre comigo aí nos vídeos, hoje não pôde estar, mas costuma estar sempre, ela não curtiu muito a postura dela nessa moto, não curtiu o conforto dela ali no encosto, não curtiu a postura, a posição da pedaleira dela, dos pés dela, né? Então a moto custom possibilita que a gente ajuste isso. Então a gente fez um encosto para ela, que é chamado de CC bar, adequado para a altura dela e para a inclinação que ela desejava. Também conseguimos fazer uma pedaleira ali avançada para que deixasse os pés dela na posição que ela mais desejava, de modo que não interferisse ali na circulação de sangue da perna dela, né? Teve vezes com a pedaleira na posição original que ficava um ângulo muito fechado ali no quadril dela, na parte da coxa, que de certo modo veio a adormecer os pés dela no fim da viagem. Então a gente fez esse ajuste, logo a gente vai estar colocando um vídeo aqui detalhado sobre essa pedaleira avançada que a gente fez, e isso fez com que a gente fizesse uma adaptação na moto para que tornasse ela mais adequada para ele, e de modo que a gente não depreciou nem enfeiou, não sei se existe essa palavra, mas a gente não estragou a moto. Ficou um negócio legal. Fizemos uma peça aí bacaninha, vamos mostrar logo. Cromamos ela para deixar ela próximo ao visual, né, da Custom, né, que tem bastante peça cromada. No caso dessa, né, algumas são puxadas mais para cores preta, Dark Style, né, eu acho que chama, não lembro agora, Dark Side, sei lá, enfim. E daí ficou legal. Vou colocar aí uma imagem, uma foto, alguma coisa aí para vocês conseguirem entender do que eu tô falando. Algumas pessoas pode ser que não concordem com o apelo visual, mas o benefício da Custom é isso: você faz adaptações para lhe trazer mais conforto, de modo que também lhe agrade visualmente. E também é difícil agradar todo mundo, né? Então o importante é que você, como proprietário, curta esse resultado. Beleza? Então tô aqui agora na Rua do Porto de Piracicaba. Não sei se dá para ver muito além. Fiquei em pé aqui para tentar ver um pouquinho mais o trânsito. E vamos ver, tá bem cheinho aqui. Vamos só dar uma passadinha aqui para dar uma acelerada no vídeo. Espero que seja tudo bem, apesar que o pessoalzinho na frente estava passando. E também já vai demonstrando aqui que a Custom pode ser usada dessa forma também, somente com um pouco de cautela, né, devido às dimensões da moto não serem pequenas. Mas é uma questão de adaptação, de costume, né? Normalmente nas motos, onde as mãos ali estão, costuma ser o ponto mais largo da moto, e passando o guidão passa o resto, na teoria. Então é isso, pessoal, valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí se eu enrolei muito. Quando eu gravo vídeos com a Eli, como a gente faz um bate-papo, eu consigo distribuir bem o diálogo com ela. Já quando eu tô sozinho, eu não consigo sustentar muito a minha atenção na pilotagem junto com o trânsito aqui, junto com a conversa. Então às vezes eu fico meio perdido, às vezes eu posso ser meio repetir as coisas agora, até esqueci a palavra que representa isso. Mas enfim, é isso, valeu, forte abraço aí e ótima semana para todo mundo aí.
Fiquem com Deus. Prolixo, era isso, era essa palavra que eu queria lembrar lá atrás. E lembrei agora, prolixo. Quando você tem uma fala muito repetitiva, fica indo e vindo sem desenvolver muito o assunto, fica meio enrolado. Prolixo. Olha só, agora parado aqui no semáforo, dá pra sentir bem o calor daquela questão que eu falei lá do cilindro traseiro subindo ali na perna. É um negócio bem quentinho, viu? Se ficar o dia inteiro andando nessa moto aqui no trânsito, imagino que no final do dia tem ovo frito. Olha só, acabamos de abastecer aqui e o consumo dela deu... Cadê? 20,74. É, tá legal. Não é um consumo... Vou fechar aqui. 100% na cidade, tá? A gente... Ei, caceta. Acho que não zerei. A gente usou ela um bocado na pista, né? E depois eu usei mais um bocadinho na cidade aí. Eu acho que foi mais ou menos nessa quilometragem aqui que tava marcando, 243. Foi, sei lá, uns 200 na pista e 40 na cidade. E daí deu isso aí. Não é pouco, também não é muito, não sei. Só na cidade, eu acho que, como é bem truncado o trânsito, né? Não dá para desenvolver grandes velocidades aqui na cidade. Eu acho que cairia para uns 18, 17. Eu nunca usei tanto na cidade. Vamos ver o que dá aí. Tentar fazer um tanque rodando só. É que eu não rodo muito também. Se eu fizer um tanque para rodar na cidade, vou demorar tanto que eu acho que vai mais evaporar a gasolina do que gastar no motor da moto. Mas é isso. Fica aí o registro.